Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo desse canal Meta Humanidade. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês a análise de um filme. Esse filme ele me trouxe alguns elementos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vou falar um pouco da personagem principal, do seu ambiente, do seu contexto. E, por fim, eu gostaria de fazer algumas pontuações, trazer para vocês aquilo que eu já entendo sobre expansão da consciência. Um filme interessantíssimo. O título do filme é De Agora em Diante. Só que não era nada disso, não tinha nada de comédia. Existe sim algumas frases engraçadas, algumas tiradas, a personagem principal. Mesmo ela vivendo essa vida que ela vive, ela é bastante espirituosa. Então, entendeu-se aí que o filme era de comédia, mas para nós que temos olhares de águia, nós não vemos apenas a comédia. Então, eu vou falar primeiramente um pouco da personagem. Então, temos aqui um processo bem circular, não é? Ela não sai desse ciclo, é o ciclo dos conflitos. Nasceram lá atrás na infância e hoje a perseguem. Se nada for feito, se nenhuma limpeza for feita, esses ciclos vão avançando e chega um momento que eles dominam a sua vida. Você passa a ser teleguiado pelos conflitos, no caso aí da Samantha. E aí ela arruma confusão porque o clima tá quente, porque o clima tá frio, porque alguém falou de um jeito, falou mais alto, gritou. Então há um descontrole já no seu convívio com as pessoas. Ela já não consegue entender o que as pessoas dizem. E isso ela verbaliza para um amigo dela. Um dos poucos amigos, eu acredito até que é o único. Então ela vai conversar com esse amigo e pedir conselhos. Puxa, eu não entendo o que as pessoas dizem, o que é que as pessoas estão dizendo, porque é uma forma de se comunicar que as pessoas estão anestesiadas, estão vivendo as suas vidas dentro de um sistema criado para todos e muitas pessoas embarcam nisso e vão direitinho, vão sem maiores dificuldades e incorporam suas rotinas sem questionamentos e vão embora. Já a Samantha, ela tinha esses entraves de uma infância que muitas lacunas ficaram em aberto. Então ela vai e parte para caminhar na rua, Depois que vende o piano, vai caminhar na rua e aí arruma encrenca, porque como nós sabemos, o nosso estado vibracional ele sai atraindo. E aí ela começa a se desentender com as pessoas, não gostar do que ouve das pessoas, e isso vai atrair mais do mesmo, confusão. E ela arruma uma confusão no trânsito com uma motorista que ela passava no sinal e elas quase chegam às vias de fato. É chamada de velhinha, com 45 anos, chamada de velhinha. Então, ela parte para cima da moça para querer dar na moça e o cara começa a filmar na rua, filmando, Aquele pessoal que gosta de ver a confusão e ao invés de tentar desapartar, vai filmar para tudo virar mídia, E aí o cara vai e mostra para ela, olha, eu filmei, até para encorajar, para ela tomar uma providência. Ela quebra o telefone do cara e machuca o pé, Porque ela foi correr para pegar a moça e machucou o pé. E precisou ir na emergência, no hospital. E chegando lá, é passado para ela a medicação. Na volta, ela vem com o pezinho mancando. E aquilo está muito recorrente na mente dela, de que não adianta, mas ela não consegue se alinhar com a maioria das pessoas, e aquilo ali para ela é como se fosse uma sentença, Não tenho mais condições, não tenho mais o meu piano, não consigo atender bem as pessoas no comércio, não consigo interagir com as pessoas, o meu único amigo também não me entende, já correu de mim, e isso
ela começa a mustigar, né, como diz o Matuto aqui. Começa a imaginar como seria ela não existir mais. E aí ela pega aquele frasco de remédios e tenta uma investida contra a vida. Sendo que, como o universo é amoroso, é bendito, é maravilhoso, e o todo não quer ver suas ovelhinhas desperdiçarem suas munições com tão pouco, e ele colocou na linha de visão dela, numa determinada janela, um padre. E o padre estava lá sentado e ela dá de cara com aquele padre e imediatamente tira as pílulas da boca e vai até o padre. Sentiu que era um chamado, né? Aquilo foi uma sincronicidade do universo. Então ela vai conversar com esse padre. Ela entra no ambiente, o padre está lá comendo um sanduíche, vestido de roupinha de reverendo, uma coisinha branquinha aqui. E lá ela começa a despejar as suas angústias, como se estivesse num confessionário. E lá o padre fica assim, estatelado, escutando tudo. E ela, ao terminar de falar, pede que ele diga alguma coisa, olha, me diga qualquer coisa, qualquer coisa que possa, como se quisesse dizer, que possa me remover dessa intenção de não estar mais na vida. E aí, quando o padre vai responder para ela alguma coisa, aí no canto da sala, uma voz de uma mulher: bom, gente, a reunião acabou, amanhã estejam todos aqui. Eles eram figurantes, não eram padre de verdade, eram padre fake. Resumindo, ela consegue também, ela estava naquele grupo e ela foi de roldão, ela conseguiu também o emprego de figurante num filme. E aí ela já pede a demissão da farmácia. Então, o universo conspirou a favor dela. Ela agora seria figurante, não precisava mais falar, ficava muda e ganhava dinheiro. Ela vibrou com isso. Achou o máximo, não poder trabalhar, ganhar dinheiro, não ter que escutar as pessoas. Sendo que na primeira cena que ela vai trabalhar como figurante, é um suicídio. A pessoa havia caído do prédio. E depois ela segue arrumando confusão. Determinado dia ela pergunta ao padre: olha, já que você não é um padre de verdade, se você fosse, o que você teria para me dizer com aquilo que eu lhe falei? E aí ele fala: eu não sei, eu não sou um padre. Eu sei que ele diz uma coisa assim muito boba para ela, que serviu, foi mais uma providência divina. Eu tentaria fazer qualquer coisa antes, diferente, algo diferente. Isso serviu para ela, para retardar um pouco, né, o seu intento de tirar a própria vida. E aí ela, tá bom, assim ela começou a fazer. A partir dessa fala do padre fake, ela já era outra pessoa, ela muda o seu paradigma temporariamente, começa a pensar diferente. E aí ela começa a prestar atenção na natureza. Ficou amiga de uma minhoca de jardim. Tá bom para começar, né? Uma minhoca de jardim. E ela passa a cuidar dessa minhoca, a alimentar a minhoca, a resgatar a minhoca. Quando a minhoca quer ir para o asfalto, ela volta de novo a minhoca para lá. É muito interessante, porque é uma mudança de pensamento instantânea que dá para ela um novo olhar, né? E ela começou a atrair outros tipos de coisas, né? Mas arrumou confusão com um lunático dentro de uma cafeteria, um ator fracassado, né? No passado dele, ele não se conformava, ele era ressentido. E aí ele começou a implicar com ela e foi para o set de filmagem fazer confusão com ela. Atraiu isso com a insatisfação dela, ainda estava muito pesado o astral dela. E aí ela perde esse emprego, esse novo emprego, ela perde e volta a estaca zero, com uma mancada no pé. E aí ela encontra um antigo amigo da família e oferece um emprego de entregar pizza com o pé mancando mesmo.
E ela aceitou essa empreitada. E aí ela foi atraída para uma família, uma mãe e uma filhinha. Ela foi entregar pizza lá e aí ela começou a fazer amizade com essa mãe, com essa filha. E no fim de tudo, essa menina, essa garotinha, tinha vocação para a música. E a mãe era uma professora. Ela começa a ensinar música à menina. E quando a menina vai se apresentar numa dessas coisas de rua, aí ela recua da amizade, ela declina da amizade. Foi demais para ela. Ela começou a reviver a história dela com a mãe dela, que não era uma história, uma memória boa, um programa bom. E aí ela se desfez dessa amizade, né? Ela não quis levar adiante, ensinar a garotinha a cantar. E aí tudo bem, ela volta, vai dar mais uma voltinha por aí, né? A única coisa que ela conseguiu fazer direito foi cuidar da minhoca, mas já é alguma coisa, né? E aí ela volta para casa muito desanimada e decide realmente, olha, eu tentei, fiz tudo o que era possível, mas ela não enxergava as coisas boas que já haviam acontecido ao seu redor. Ela voltou a tocar piano, ela voltou a cantar a música dela, ela encontrou essa mãe dessa menina que era uma antiga fã dela, e aí ela não enxergou nada disso como sendo uma mensagem divina, né? E aí ela desiste mesmo. Voltou para casa e foi consultar os seus álbuns, suas caixas, as duas caixas. Uma das caixas era retrato de família e ela foi devolver para o pai dela, já para se despedir do pai. Já estava segura que ia se suicidar. Voltando lá, tentou convencer o pai a fazer a limpeza na casa, ele resistiu. Ela deixou a caixa lá e disse que ia jogar no lixo. E voltou para casa. Como última tentativa, ela senta, abre as caixas e tem a caixa chamada Deus. Quando ela abre essa caixa, que tem o nome Deus por fora, a caixa é toda vazia e preta. É um vazio, é o vácuo quântico. E não está errado, né? Mas aí, ela no último ato, pergunta para Deus: Deus, você está aí? É muito interessante essa parte, eu me arrepiei toda. Deus, você está aí? Fale comigo, Deus, cadê você? Tá bom, só tem um jeito de saber. Então, ela foi decidida a pular, né, do prédio. Ela já teve essa ideia lá na filmagem de figurante. E ela sobe as escadas e vai até a parte superior do seu prédio. Quando vai se jogar, aí passa uma criança e a mãezinha no carrinho. E daqui a pouco é o pai dela que liga, perguntando onde ela está, querendo fazer uma mensagem de vídeo. E aí, quando ela atende o pai, aí o pai dela começa a contar como foi a vida dele, como ele conseguiu essa fobia, né, de ficar enclausurado em casa, acumulando coisas. E ele conta que tinha muito medo de ir para a guerra na época do Vietnã. Ele tinha muito medo e o pai dele, quando ele era criança, sempre ia quando ele tinha os pesadelos, sempre ia no quarto para acalmá-lo. E quando ela nasceu, a mãe dela era muito carinhosa com ela, e isso ela não sabia, ela não tinha essa imagem da mãe dela. Ela achava que a mãe dela tinha abandonado, que tinha deixado ela no vácuo. Ela sonha uma determinada noite, ela teve um pesadelo idêntico ao do pai. Quando a mãe dela foi acudir, aí acalmou ela. E quando voltou para falar com o pai o que foi que ela teve, ela sonhou que estava na guerra no Vietnã, que estava para ser assassinada na guerra. Ela teve um sonho idêntico ao do pai, ela herdou, isso é uma coisa que foi herdada. Então, essa pessoa que escreveu esse filme tinha muito conhecimento de causa, ou foi muito bem inspirada. E aí ela começou a receber as respostas do universo, né? De todo, fechou o quebra-cabeça
existia essa lacuna na vida dela. E aí, em um instante, o pai dela contou tudo e fechou na cabeça dela todo o circuito. Ela começou a entender. E aí é quando ela olha para o céu e diz que realmente, Deus, obrigada, você conseguiu me responder. Então ela conseguiu falar com Deus na hora H, na hora em que já estava tudo pronto. E ela recebeu ela estava receptiva a esse ponto. A mensagem desse filme é essa: Deus fala conosco e nós precisamos estar receptivos. Mas antes a gente passa por um calvário e é preciso que a gente esteja muito antenado para saber quando Deus está falando conosco. De agora em diante. Aí, quando você se modifica internamente, você sai modificando os demais. Então, o pai dela também já não estava mais disposto a acumular lixo e coisas antigas. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenha sido útil. Deixem para mim aqui se vocês assistiram esse filme. E se assistirem, me contem depois o que é que vocês observaram desse filme. Vale muito a pena assistir. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo.